Saudação a todos, aqui é André Michelin, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de celebração em Candelária. A gente está participando de um projeto de uma plantação de igreja aqui nesse bairro e dentre as várias atividades que a gente tem, a gente também assiste a um grupo de crianças. Então eu gostaria de te convidar, se você entende que o nosso trabalho é sério, você acredita naquilo que o Senhor nos deu para fazer nesse tempo e gostaria de dar um suporte, você pode também cooperar para a manutenção desse projeto, por exemplo, adquirindo uma das nossas canecas. Você tem a opção em cerâmica ou, se preferir, em alumínio. Como é que você faz para adquirir? Você pode nos enviar uma mensagem pelo direct. Nós te informamos todo o procedimento. É isso. God bless. Meus irmãos, muito bom dia. Ótimo estarmos juntos. Hoje é o nosso espaço de Reagindo, é o nosso 25º Reagindo. Eu tenho um desafio praticamente triplo. Preciso sintetizar 2 reflexões e o tempo é exíguo. Então, eu vou lançar a mão da minha maior capacidade de síntese e brevidade. Venha comigo. Vem comigo para João, capítulo 10. Eu vou ler 2 textos já inicialmente e depois leio outros ao longo do processo. Eu vou ler João 10, você pode deixar aberto, João 10, e depois disso eu vou ler também a 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7. São os 2 textos que serviram de base para as 2 reflexões que a gente vai reagir hoje. Você sabe, o Reagindo é um espaço de aprofundamento, é um espaço que a gente usa para pensar, para dirimir dúvidas e também para a gente aprender. Pensar porque o Da Vinci foi um polímata. Polímata é alguém que domina vários campos de saber simultaneamente. Hoje em dia isso é raro. Hoje em dia a gente vive a época dos especialistas. Então, o Da Vinci disse que quem pensa pouco engana-se muito. Então, você está ligado que crer é também pensar. Então, quem pouco pensa engana-se muito. Espaço para dirimir dúvidas. Interessante que um teólogo germânico chamado Paul Tillich, ele disse que dúvida não é o oposto da fé. Na verdade, dúvida é um elemento da fé. Dúvidas são fundamentais para a fé saudável. Se você lê o texto sagrado e não tem dúvidas, você tem que ter uma conversa comigo, que eu quero saber como é que você consegue fazer isso. Porque eu tenho inúmeras dúvidas, inúmeras. A grande questão é para quem você pergunta. Pergunta todos temos. A questão é se você tem coragem de se expor, porque perguntar é se expor num nível muito profundo. Todos nós que estamos aqui, talvez com raríssimas exceções, o Noah é uma delas, ainda tem coragem de erguer a mão e perguntar. Entendeu? Ele ainda tem criancitude preservada. Agora, a maior parte de nós já vai se encolhendo. Entendeu? Vai se encolhendo, pensando assim, não vou perguntar não, isso é muito óbvio, minha pergunta é boba. Boba é a pergunta que não é feita. E, geralmente, a sua pergunta é a pergunta de todos. Então, aquele que tem coragem de se levantar, se erguer, se expor, faz uma pergunta que vai, na verdade, beneficiar a todos. E também é o espaço de aprendizado, porque você sabe que a palavra discípulo quer dizer exatamente aquele que aprende. Discípulo é aquele que está sob a disciplina de um mestre, no caso, de Jesus de Nazaré, é o nosso caso específico. Primeira pergunta, ou melhor, a pergunta que serviu como base para a primeira reflexão era exatamente essa. O que significa ser discípulo de Jesus de Nazaré? Eu proponho que ser discípulo de Jesus é saber. Mas esse saber aqui não como um mero conhecimento livresco, mas um saber, assim como se você trocar tão somente uma letra faz todo sentido. É um saber de saber o sabor, entendeu? É nesse sentido, é um saber experiencial. Não é um saber meramente acadêmico, é um saber de você, literalmente, ter experiência, saber até que gosto Deus tem. Então, ser um discípulo, na verdade, é saber. E aí eu elenquei algumas coisas que a gente precisa saber. Interessante que eu disse, a gente precisa saber, ou seja, saber comunitariamente.
Interessante que um filósofo e pedagogo norte-americano chamado John Dewey, ele disse que nós aprendemos quando compartilhamos experiências. Então, esse espaço aqui ele serve exatamente para a nossa edificação mútua, para o nosso coração ser aquecido e para a nossa esperança ser renovada. Então, sem comunidade, isso não é possível de se ganhar concreção. Então, João 10 diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu, no entanto, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Agora, 2 Coríntios, capítulo 5, o verso 7, diz-nos assim, foi o texto que serviu como fundamentação para a segunda reflexão, na Páscoa. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Esse é o segundo texto. Me lembrei também do Albert Einstein, das mentes incríveis que o século XX nos proporcionou. Ele disse que todo homem, ou seja, todo ser humano, ele ignora tudo que o homem ignora, na verdade, não existe para ele. Por isso, o universo de cada um é do tamanho do seu saber. Olha que interessante. Tudo que o homem ignora não existe para ele. Então, o universo de cada um é do tamanho do saber. Então, se ser um discípulo é saber, a questão é o que a gente sabe de Deus, como experiência, não como mero ouvir, mas como experiência de vida. Então, nesse sentido, eu quero chamá-los a uma oração. Deus nosso Pai, essa é uma hora bendita para nós, é uma hora de enriquecimento espiritual. Nós o temos sido até aqui, tudo que nós ouvimos fez sentido, nos deu orientação, trouxe luz para cada um de nós, e nós queremos continuar fruindo daquilo que o Senhor tem para nós. Para tanto, Deus, nós precisamos que o Senhor intervenha. Nós temos essa oportunidade única de nos aprofundarmos na fé e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus de Nazaré. Então, suplicamos que as nossas preconcepções, que as nossas limitações e as nossas indisposições não nos privem de continuar ouvindo a tua voz. Livra-nos de todo preconceito, livra-nos de toda limitação, de toda distração e, sobretudo, da indisposição de dar ouvidos à tua voz. Pedimos assim, Pai, para que o teu nome seja exaltado, glorificado, e cada um de nós que te leva a sério possa ser beneficiado para também beneficiar a outros. Em nome de Cristo Jesus oramos, agradecidos sempre. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Quando a gente lança o olhar sobre esse texto de João, capítulo 10, o verso 10, de saída, você percebe, se você leu com atenção, que é bem diferente, às vezes, da maneira como as pessoas citam. A maior parte das pessoas que eu já vi citar esse texto durante a minha caminhada, assim, fala assim, não, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Você não achou diabo aqui em lugar nenhum. Muito embora, já indo direto ao ponto que vocês já me ouviram antes, tem diabo aqui também, mas ele está dizendo que o ladrão, ou seja, os falsos mestres, os mercenários que me precederam, se você der ouvidos a eles, eles vão roubar, a obra é tríplice, roubar, matar e destruir. Em contrapartida, eu tenho outra proposta. Eu, na verdade, vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então, aqui você percebe que já há uma outra percepção, porque o nosso problema, na verdade, ele nasce do significado que a gente atribui às palavras. Por isso, eu me lembro de ter dito a vocês que a gente sofre, por exemplo, de sequestro semântico. Ou seja, nesse caso, aplicando aqui, eu trouxe uma luz para todos nós acerca da percepção equivocada que a gente tem, às vezes, acerca de salvação. É também muito raro alguém compreender salvação para dentro do tempo e do espaço da história. Geralmente as pessoas acham que salvação é para quando morrer para o céu. Isso já começa a dar problema, por exemplo, para quem é adolescente. Não faz sentido para ele pensar nessas coisas de Jesus, afinal de contas, se é para quando morrer para o céu. Nenhum presunçoso que há na face da terra acredita que vai morrer daqui a pouco. Não há. Tanto é que, se você for em qualquer sepultamento, se você fizer isso com sistematização ou periodicidade, você começa a distinguir cada choro daquele.
Entendeu? Se você chega num velório, tem uma cadeira, alguém sentado, agarrado no caixão, é bom sinal. Entendeu? Então, com o tempo, se você aprender a ler gente, você sabe por que cada uma daquelas pessoas está chorando. Entendeu? Tem um choro de alegria, por exemplo, não posso me furtar de dizer. Um dos sepultamentos mais lindos que eu já vi na vida foi o do pai do gigante, o senhor Sidney. Eu nunca vi um negócio tão bonito na vida. Essa semana, Nani também me fez ouvir o áudio da nossa irmã Jéssica. Ela falou quanto estava bonito o sepultamento também do Leomar. Não é isso? Eleomar. Sensacional. Por quê? Porque as pessoas que estavam ali eram discípulos, sabiam que ele era discípulo, sabiam que ele voltou para casa, estava tudo certo. Simples assim. Agora, quando você não está num ambiente assim, o negócio é tenso. Graças a Deus, estive pouquíssimas vezes, sobretudo depois que conheci o Senhor. Não é bom, não é bom, é muito desesperador. Então, cada um daqueles choros representa uma coisa. Geralmente, você ouve também assim, mas ele estava aqui há pouco, mas é assim. Mas é assim, é desse jeito mesmo, está escrito, tu és pó e ao pó tornarás. Eu sempre digo isso, tem duas informações aí, a Constituição e o destino final, só falta dizer como e quando, ninguém sabe. Ora, se ninguém sabe, nenhum de nós, por exemplo, deveria relaxar nesse sentido. Todos nós deveríamos ser vigilantes, pode ser a qualquer momento eu recebo a minha convocação, alguém vai. Não sei se terei segunda oportunidade de fazer, não sei, então é agora. Por isso que eu disse, por exemplo, que eu tinha um desafio aqui no mínimo triplo, entendeu? Não posso deixar de dizer o que devo dizer, sei que meu tempo é exíguo, e aí? Dá um jeito. Por quê? Quem disse que eu terei outra oportunidade e quem disse que você também? E agora? Cada um tem que resolver o seu. Por exemplo, um dia desse eu estava com a turma do NOA e eu disse que cada um tem que resolver o seu problema. E aí um estudante me ouvindo até também falou assim, mas pregar o evangelho é um problema para você? Eu falei, ó, estava ligadinho na ideia. Eu falei, então, pesa sobre mim essa incumbência. Ai de mim se não fizer. Agora a questão é, eu falo tudo o que devo dizer e você resolve o que você deve resolver. Cada um com o seu, cada um com os seus problemas, porque eu não posso. Porque se dependesse de mim resolver por você, eu até resolveria para o bem, mas não cabe, não compete a mim. Então, em sendo assim, a gente precisa ter uma percepção acertada do que seja a salvação. A salvação, de fato, é para dentro da história, não é simplesmente para morrer e para o céu. Porque se fosse assim, era só um seguro contra incêndio. Galera aí que está com medo do fogo do inferno, aquela coisa toda, churrasquinho do cão. Então, resolve aí pela salvação. Não, não. Salvação é a gente saber onde nós estávamos originalmente, o que aconteceu conosco quando a gente se rebelou, o que Cristo Jesus fez e onde ele nos recolocou. É simples assim. Uma vez que você entende isso, assim, havia um propósito original, nós nos rebelamos, saímos daquele propósito, a salvação é te colocar de volta no propósito. Qual é o problema? O Gui nos falou acerca de pecado. É que a maioria da evangelização que é feita no Brasil começa em Gênesis 3. Gênesis 3. Se tem 3 é porque tem 1 e 2. Ninguém ensina 1 e 2. E aí a galera já começa do pecado para frente. Tá, mas e antes do pecado? Tinha alguma coisa? Tinha. Tinha Gênesis 2,15, tinha um mandato cultural. Deus tomou o ser humano que havia feito e o colocou no jardim para o lavrar e guardar. Então havia trabalho, havia vocação, havia um mandato cultural. Então, se nós nos rebelamos contra o Criador e saímos desse estado de adoração, entramos no time da rebelião, a salvação nos coloca de volta. Simples assim. Agora, quem não sabe isso, aí fica batendo cabeça. E quem não sabe isso, cai num ambiente também que não ensina isso, o cara vai te encher de regra moral, só comportamental. O que acontece com gente assim? Você faz o que a galera daquele ambiente manda na presença deles, mas fora você pinta o sete, faz feiaço. Entendeu? Daí nasce a hipocrisia e toda sorte de mal. Simples, era só a galera saber que salvação é para dentro da história. Então, tenho duas coisas para dizer em relação a isso. Primeiro, considero essencial que a gente compreenda que o nosso maior problema não são os nossos problemas. Observe o que eu disse. O nosso maior problema não são os nossos problemas. O nosso maior problema é o nosso problema. Aí você pergunta, e qual é o nosso problema? É o que o Gui falou, Romanos 3,23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Traduzindo,
Nós nascemos desconectados da fonte. Então, nesse sentido, a parte dele, nós não temos e tampouco vivemos a vida que o Senhor tem para cada um de nós. Do ponto de vista espiritual, a gente é natimorto. A gente já nasceu morto. Então, quando Jesus fala, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, ele está falando de vida eterna, ele está falando de vida numa outra dimensão. E ela já exerce desde agora os seus efeitos sobre todas as realidades atuais da vida. Então, é aquela tensão entre o já, mas ainda não. Já acontece, a gente já desfruta dessa qualidade de vida, mas ainda não em intensidade total ou plena, entendeu? A gente não dá conta. Por isso é que vai vir, por exemplo, o novo céu e a nova terra, nos quais habita a justiça, e lá nesse novo ambiente, aí o negócio vai ser pleno. Tanto é que a gente nem tem corpo para isso, a gente vai precisar de um corpo chamado de glorificado, porque esse aqui não dá conta. Não aguenta a nova realidade. Jesus, que é o primeiro de nós a ser ressuscitado, já o tem. E isso é interessante que preserva as características, mas é um corpo glorificado que você inicialmente não reconhece, depois você reconhece. Por isso que ele andou com os camaradas e os caras não reconheceram-no, porque era um outro corpo. Mas, a partir de alguns sinais, eles discerniram de fato que era Jesus de Nazaré. Para dizer isso, eu estou com, por exemplo, o texto dos discípulos caminhando pelo caminho de Emaús, Lucas 24. Então, andando um pouco mais, eu vou dividir essa frase em algumas partes. Uma, duas, três, 4 partes. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Note a primeira parte. Eu vim. O que isso aqui significa? Que quem nos alcançou foi Jesus de Nazaré. Então é dele toda a iniciativa. Não fomos nós que buscamos a Deus. Se fôssemos nós quem tivéssemos buscado a Deus, nós seríamos religiosos. O que é religião? É um esforço de baixo para cima. É a gente estando aqui querendo chegar no céu pelos próprios esforços. É Torre de Babel. É a gente querendo voltar para o céu. Não vai funcionar. Entendeu? Simples assim. Na verdade, quem veio ao nosso encontro foi Jesus de Nazaré. Isso é salvação. É ele descendo do céu e tabernaculando conosco. Mas fala, interessante isso. Aqui que está a diferença fundamental de uma religião para a salvação. Em que sentido? Que a antropologia cristã é pessimista. De novo, eu cito o Gui que me precedeu. Porque a condição humana pós-queda é de morte espiritual. Eu disse há pouco que nós, do ponto de vista espiritual, somos natimortos, entendeu? Muito embora a gente transite para lá e para cá, isso não é vida, entendeu? Isso é só a manifestação de energia residual que ainda há em nós. Por isso é que o convite da Páscoa no Novo Testamento é para que nós sejamos conformados com Jesus na sua morte, a fim de que com ele obtenhamos também ressurreição, porque você sabe que a lógica diz que para alguém ser ressurreto, ele primeiro precisa morrer. Então, é por isso que o Cordeiro Pascal, que é Cristo Jesus, foi sacrificado na sexta-feira da paixão, reerguido pelo Pai através do Espírito Santo no domingo da ressurreição. Todavia, Deus Pai não só ressuscitou a Cristo, como também ressuscitou-nos com Cristo. Abre comigo para Efésios, capítulo 2, o verso 6. Efésios, capítulo 2, o verso 6. Que nos diz assim: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha onde nós estamos. Parece que a gente está aqui, na rua Mauro Francisco Torres, 1072. Mas é como se isso aqui fosse só um holograma, porque, na verdade, nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. É um negócio sensacional. Se a gente parar só um segundinho e prestasse atenção nisso aqui, partindo do pressuposto que a gente está metido, por exemplo, em situações que nos causam angústia e aflição, a gente vai falar assim, cara, isso aqui é só momentâneo, porque eu já estou resolvido. Eu disse a vocês no encontro anterior que todos os verbos estão no passado. Então, eu já estou com Deus. Se em algum momento da minha caminhada eu começar a me desesperar e começar a clamar ao Senhor, primeira coisa é que eu já clamo errado, que eu falo assim, Senhor, me ajuda aqui! Eu quero que Deus entre aqui nesse negócio, quando na verdade eu falo assim, Deus, me lembra onde eu estou?
É simples assim, mas ó, leva tempo, irmãos, leva tempo. Por isso que a gente precisa saber o que significa ser um discípulo de Jesus de Nazaré. A gente precisa saber essas coisas. E, sobretudo, aí é responsabilidade minha. Eu preciso saber isso para contar para vocês. Porque senão eu ouço de Jesus o que Nicodemos ouviu. Mas tu és mestre em Israel e não sabe isso? Rapaz, imagina ouvir uma dessa de Jesus. Não posso. Então, me esmero para ver se eu aprendo alguma coisa para transmitir. Então, ao invés da gente chamar Deus para entrar aqui, a gente fala assim, Deus, me lembra de onde eu já estou contigo? Me lembra que isso aqui é só momentâneo? Porque eu já estou garantido? É sensacional. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu vim para que tenham. Observe essa parte. Há uma finalidade na vinda de Cristo. Então, ele diz que veio para que tenham. Então, se observou que a fé cristã ela é relacional, ele não disse eu vim para que você tenha, que aí ele faria manutenção do nosso egoísmo. Não, ele diz eu vim para que tenham. Então, a fé cristã é relacional. Afinal, Deus é amor. Interessante que quando João diz que Deus é amor, isso aqui não é uma descrição, por exemplo, ontológica, ou seja, acerca do ser de Deus. É uma descrição relacional. Deus é amor significa que o nome do relacionamento das três pessoas da Trindade é amor. Qual é o segredo? Ele fez o gênero humano, criou a humanidade para que participasse desse relacionamento. É lindo isso. Então, isso aqui é um golpe fatal, por exemplo, na apologética do individualismo, quando ele diz, eu vim para que tenham. Então, acabou o individualismo. Só dá para ter em comunidade. Portanto, não é possível ser discípulo sozinho. A gente está lendo no lecionário Provérbios. Há um provérbio, capítulo 18, provérbio 18, verso 1, que diz que todo aquele que se isola, na verdade, está se insurgindo contra a sabedoria, é um tolo. Interessante isso. Quando eu li isso a primeira vez, eu falei, caramba, na lata, entendeu? Todo aquele que se isola. Então, não há possibilidade de ser um discípulo sozinho, porque também é impossível prescindir da comunidade de fé. Todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu digo isso. Vou só dizer, porque vai ficar gravado, para ninguém ter dúvida. Eu amo a igreja. Agora, eu detesto, por exemplo, todo tipo de... Como chama? Eu desenho... Esqueci, caricatura, entendeu? Toda caricatura você sabe que é uma distorção. Eu desenho, eu sei o que é isso. Por exemplo, vou fazer a caricatura de alguém, é só exagerar, entendeu? É só distorcer. Então, isso, eu não tenho nenhum prazer nessa distorção. Agora, a igreja eu amo, entendeu? Eu não consigo viver fora da igreja. Não há a menor possibilidade. Eu não sou eu fora da igreja. Então, é interessante que eu acabo de dizer que não é possível prescindir da comunidade de fé, porque até mesmo a alegria que a gente experimenta, ela só faz sentido se ela for compartilhada, entendeu? Não faz sentido ser alegre, não dá, mano. Tem que compartilhar. Isso eu aprendi antes de conhecer o próprio Senhor. Me lembro andando de skate, uma das coisas lindas de andar de skate é que você encontra um lugar e você quer contar com o máximo de pessoa possível, diferente do surf. Surf é o contrário, entendeu? Não conta não, que senão craudeia o pico, entendeu? Aí já vem uma galera, aí fica tenso. Skate é o contrário. Você acha um lugar, você quer chamar os seus amigos para ir lá desfrutar também. Por exemplo, você faz uma viagem, poxa, é maneiro, os caras te levam nos lugares para você andar, entendeu? Te leva, ó, vem cá para você andar nesse lugar aqui que é legal, te leva na hora certa. É um negócio sensacional. Eu vim para que tenham vida. Então, na verdade, Jesus é a fonte de vida. Isso aqui, por exemplo, fala acerca da nossa própria carência essencial de Deus. Aí é a segunda coisa que eu tenho para dizer. Jesus, ele não é um mero solucionador de problemas. Só como assim? Jesus, na verdade, é vida. Jesus é doador de vida. Por exemplo, tem muitos ambientes que os caras apresentam Jesus como um mero solucionador de problemas. Então, eu vou fazer uma citação aqui que eu sei que alguns que são da década de 80 vão pegar, aqueles que não pegarem, recorra ao Google. Os caras apresentam como se Jesus fosse um MacGyver, ou seja, dá jeito em tudo, entendeu? Aí o problema de você apresentar um Jesus MacGyver é que quando ele não satisfaz as suas necessidades, seus caprichos, você fica bolado e eu não quero mais saber de Deus. É uma loucura, cara. Tudo isso que eu estou falando são coisas óbvias que às vezes eu fico até com vergonha de ter que dizer.
Mas a loucura é tanta que, em falando óbvio, hoje eu estou emplacando. Entendeu? Não, Jesus não é um mero solucionador de problemas. Jesus é vida e ele é doador de vida. Por conseguinte, nós não vivemos para Deus. Nós vivemos de Deus. Tem isso também. Que o camarada entra, não, agora eu vou viver para Deus. Vai viver para Deus aonde? Nem vida tu tem, rapaz. Não, porque eu vou fazer a obra de Deus. Meu irmão, fala devagar a frase de novo. Fala para mim a frase de novo. Fazer a obra de Deus. Eu falo, agora fala só o final. É igual samba, assim, para marcar. Fala só o final, irmão. De Deus. Eu falei, essa obra é de Deus, irmão. Deus faz sua própria obra, irmão. Pode relaxar, fica tranquilo. Agora, o lindo é saber que você é a obra de Deus, irmão. Aí todo mundo, aleluia, irmão. É lindo. Você que é a obra de Deus, porque eu estou bem certo que aquele que começou a obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. A gente inverte tudo e fica igual doido, cara. Desnecessariamente. Jesus não é um mero solucionador de problemas. Jesus é doador de vida. E mais, ele diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então, nós não vivemos para Deus, nós vivemos de Deus. Essa vida que Jesus oferta aos seus discípulos não tem nada que ver, por exemplo, com essa ritualística da religião, tem nada que ver com manipulação, não tem tão pouco nada que ver com essa multiplicidade de regras. Pelo contrário, é vida plena, é vida repleta de paz, mesmo em meio às mais variadas tribulações. Guarde isso. Aí a pergunta que sobrevém é essa. E o que é viver plenamente? Viver plenamente como um discípulo de Jesus de Nazaré é saber, por exemplo, enfrentar as aflições e aprender com a superação de cada uma delas. Então, elas virão, repito, João 16:33, no mundo tereis aflições. Se parasse aí o negócio ia ficar tenso. Mas o evangelho, toda vez que você encontrar uma conjunção adversativa, o que vale é o que vem depois. Todas as vezes que você lê o Evangelho, vai ter algo dito antes, uma vírgula, uma conjunção adversativa. O que vale é o que vem depois. No mundo tereis aflições. Se parasse aí, irmão, aí você pula no mato, entendeu? Atenta contra a própria vida, aí é só loucura. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, o que está valendo é isso. O mundo no qual vocês estão inseridos já foi vencido. O príncipe desse mundo já foi julgado, está tudo resolvido. É só uma questão de tempo. Lembrando que mundo na Escritura Sagrada tem pelo menos 3 conotações: universo, humanidade, sistema em rebelião contra Deus. Nós, humanidade, estamos inseridos num sistema que não leva Deus em consideração. Então, marcado pelo pecado, pelo sofrimento, a chapa de vez em quando esquenta para nós. Coisa que a gente nem tem nada que ver com isso. O camarada lá do outro lado faz besteira, o negócio respinga em mim. Eu não tinha nada com isso. Tinha nada a ver com isso. Por exemplo, esses dias, Nani falou sobre o papai dele, que estava vindo de Campos, e na oração eu falei assim, Senhor, livra-o dos motoristas imprudentes, porque tem o camarada sai igual doido. Amigo meu, achou que a adrenalina estava pouca. Vou dirigir na Dutra, acelerando. Aí achou que no sentido certo estava pouco. Agora vou na contramão. Olha isso, gente. Amigo meu, hein? Falei, que isso? Que aí foi, Michel, não estava bem, não. Falei, mas não estava mesmo, irmão. A ideia do cara, quando lançou o Velozes e Furiosos, aí os meus amigos que dirigem, entendeu? Foram nessa brincadeira. Vamos acelerar na Dutra. E foram mesmo, sério. Acelerando. Aí um achou que não estava bom. Aí voltou no estado alterado da mente, tem esse detalhe, não posso deixar passar. Aí vieram na contramão, acelerando. Aí um dia, esse aí, graças a Deus, a luz brilhou e falou assim, acho que eu não estou bem, não, vou ver aí o que eu posso fazer. Eu falei, vem cá, vem, cola aqui comigo. Olha as ideias, entendeu? Tenso isso. Então, esse mundo marcado pelo sofrimento, em que, infelizmente, há muita gente em rebelião, pode nos causar algum tipo de aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, vida em plenitude é essa vida na qual a gente sabe enfrentar todas as aflições e aprende com a superação de cada uma delas. Com isso, estou dizendo que há uma pedagogia das aflições. Mas só, como assim, Mich? Por exemplo, eu me deparei com a citação de um irmão chamado Eli Stanley Jones, que ele disse assim, a resposta aos problemas da vida não é ter menos vida, e sim mais.
Eu estou descobrindo pela experiência e comprovação que a pessoa pode ter mais vida dentro de si, mesmo em meio ao sofrimento. Então, a gente, com essa vida dentro de nós, inoculada pelo poder de Deus, a gente sabe lidar com todas as circunstâncias. E o interessante disso é que não para aqui, não. Dentro dessas circunstâncias, a gente também pode, em aprendendo, ser transformado. Só assim, como assim? Há um escritor que eu tenho apreciado, tenho aprendido bastante, alguns de nós conhecem também e aprecia de igual modo, que é o Viktor Frankl. Ele foi o criador da logoterapia e foi um sobrevivente de campos de concentração alemães, e ele disse assim, olha que interessante, olha a percepção, quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. E quando a situação não for passível de transformação, transforme-se. Falei, sensacional. Quando é bom, desfruta. Quando não é bom, transforme. E quando não der para transformar, transforme-se. Agora, só é possível ser transformado se a palavra encontrar espaço em nós. Porque todo ser humano pode ser transformado quando a vida divina entra em contato profundo com a natureza humana. Aprendi isso de outro irmão, que é um médico psiquiatra, escreveu um texto que eu também estou lendo, que chama Psiquiatria e Jesus. O nome do irmão é Ismael Sobrinho. Você pode procurar por ele na rede social, no Instagram, coisa muito boa. E ele disse isso. Então, como é que a gente faz, por exemplo, para que a vida divina entre em contato profundo com a nossa natureza humana, que é caída e pecadora e pecaminosa? Aí eu me lembrei do texto, tenho conversado com os estudantes do Colégio Batista já em 3 encontros, e quanto mais a gente conversa, mais o negócio multiplica. João capítulo 6, a parte em que Jesus diz que, se vocês quiserem ter parte comigo, vocês precisam comer da minha carne e beber do meu sangue. Imagina uma aula com 15 mil pessoas. Cara, quando ele falou isso, o pessoal, cara, tinha acabado de multiplicar pão e peixe para a rapaziada, entendeu? 15 mil pessoas, cara, todo mundo começou a meter o pé, cara, vazou fora. Aí ele volta para os 12 e fala assim, e vocês, querem também me abandonar? Olha isso, cara. Diferente do Jesus, às vezes, que é apresentado em inúmeros outros ambientes. Vocês também querem ir embora? O nosso amigo Pedro, como sempre, pulou para dentro e disse, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. É interessante que numa pergunta que, na verdade, é uma afirmação, ele disse muita coisa. Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Traduzindo, para a gente ter contato profundo com a natureza divina, com essa vida em nós, a gente precisa se alimentar de Jesus. Por isso que ele está dizendo assim, olha, se vocês quiserem de fato andar comigo, é nesse nível, com essas implicações, nessa profundidade, nessa intensidade. Aí a galera já não quis. Ah, não, é legal assim te ouvir, é legal vir aqui comer o pão que você multiplica, é legal ter os nossos mortos ressuscitados, é maneiro ver os milagres, mas assim, entrar nesse nível, aí não é para nós não. Então, beleza, fique à vontade, pode ir embora. Se fosse hoje, ele falaria, por exemplo, se fosse o Jesus de hoje, assim, que a galera prega, ô, Pedro, chama a galera e fala que eu me empolguei aqui, mas não é bem assim, não, vou mudar. Não. Se volta para os 12, e vocês? Querem me abandonar também? Fica à vontade. Aí o Pedro responde magistralmente, como bom judeu, e também com a pergunta, para quem iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Interessante que quando você vai para algum lugar, é para onde. O Pedro não diz para onde iremos nós. Ele diz para quem iremos nós. Só tu tens as palavras de vida eterna. Isso aqui é extraordinário. O Pedro já começou a discernir muita coisa. O Pedro percebeu que vida é um aprendizado, viver é uma arte que se aprende. Então, o autor da vida precisa nos ensinar o que é a vida e como é viver de fato essa vida marcada pela eternidade. Aí a pergunta é essa. Quem é o autor da vida? Atos, capítulo 3, versos 13 a 15, diz assim, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Interessante isso.
Vós, porém, negaste o santo e o justo e pediste que vos concedesse um homicida, falando de Barrabás. Dessarte, mataste o autor da vida, que é Jesus de Nazaré, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Esse texto final aqui, do versículo 15, é um dos mais que 10 textos que eu já elenquei para dizer que Jesus não ressuscitou. Então, eu não tirei a ideia da minha cabeça, eu tirei daqui. A quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Então, Jesus não ressuscitou por uma razão óbvia. O morto não pode cometer ação. Ele foi ressuscitado porque ele morreu mesmo. Agora, quem o ressuscitou pelo poder magnífico do Espírito Santo foi o Pai. Então, o que está sendo dito aqui quando Jesus fala assim: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância? E eu sintetizo tudo para responder a pergunta do Pedro: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Aqui, com essa vida abundante, com essa vida eterna, a gente tem um antídoto, por exemplo, contra a mediocridade. Essa vida em plenitude. E essa vida em plenitude, ela é indesignável, com palavras humanas, haja vista que a qualidade da vida de Deus é a vida eterna. Então, qual é a ideia aqui quando Pedro fala assim: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Isso aqui podia ser sintetizado assim: muita coisa que não se acha em nenhum lugar, mas que se encontra em uma única pessoa. De novo, isso eu aprendi num arrazoamento com um de nós. Muita coisa que não se acha em nenhum lugar. O dia em que a gente chega a essa constatação que eu posso zanzar daqui para lá, de lá para cá, e nunca vou encontrar nada em nenhum lugar, exceto em uma pessoa, a gente se torna discípulo de Jesus de Nazaré. Porque nunca se pode ser discípulo de Jesus de Nazaré sem essa constatação. Para quem iremos nós? Por exemplo, aquela gíria batida: eu estou correndo atrás. Bom, uma das coisas lindas de você ser discípulo de Jesus de Nazaré é que você não corre atrás de mais nada. Por que você não corre atrás de mais nada? Porque você segue após Jesus. Então, as bênçãos é que correm atrás de você. Olha que negócio interessante. Até a sua retaguarda é abençoada. É um negócio lindo, irmão. Então, tudo é convertido, tudo entra num outro lugar. Então, em sendo assim, para quem iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, nós vamos ficar contigo, porque a gente precisa, de fato, aprender o que é a vida e como é viver. Então, em síntese, como é que isso aqui tudo pode ser aplicado à nossa vida? A única coisa que realmente vale a pena é viver a vida com o melhor ânimo. Pensa que ânimo é o humor da nossa fé. Entendeu? Pensa assim. Então, a única coisa que realmente vale a pena viver é viver a vida com o melhor ânimo, abraçando no íntimo do ser a Deus e a criação, numa abertura diária à conversão e à respectiva transformação. Então, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse texto a gente tirou do Evangelho, está na Bíblia Sagrada, e a Bíblia Sagrada para nós serve exatamente como um gabarito. Alguém disse que a Bíblia é o plano de Deus sobre como nós devemos viver a nossa vida aqui e o que devemos fazer para ter essa vida. Então, se a gente não sabe como viver, a gente olha para Jesus de Nazaré, a partir do Evangelho, e a gente já sabe como viver. Se a gente não sabe o que fazer para ter a vida, agora a gente sabe. A gente se entrega integralmente e irrevogavelmente a Jesus de Nazaré para que ele possa nos dar vida. Porque essa é a proposta. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em profusão, em abundância, na sua máxima expressão, em plenitude. O que significa ser um discípulo de Jesus de Nazaré? Significa ser alguém que experimenta a vida com a qualidade divina no contexto de um relacionamento dinâmico através da fé em Jesus. Quem é o discípulo? Discípulo é aquele que se relaciona e interage com. É alguém cuja palavra chegou aos ouvidos, subiu à mente, desceu ao coração e por isso ele é um ser em transformação. A palavra chegou ao seu ouvido, subiu à mente, percorreu o caminho mais difícil e distante que há, que são os 15 centímetros entre a sua mente e o coração. E porque chegou no coração, se tornou experiência e você também entrou nesse estado de transformação. Então,
Um discípulo, na verdade, é alguém que tem os seus pensamentos substituídos pelos pensamentos do Senhor. E uma vez que isso acontece, o comportamento, ou seja, o ethos também, ele sofre transformação, porque ele passa a ser moldado pela mente do Senhor. Quem é o discípulo? O discípulo é uma pessoa em constante processo de transformação e, por isso, também ele é feito agente de transformação. Então, todas as vezes que você abre os lábios, você fala daquilo que está acontecendo também com você. Você não ousa falar daquilo que as pessoas não podem verificar, até mesmo as suas dificuldades, entendeu? Até isso você pode falar e pode ser usado por Deus, porque você está falando com extrema honestidade. Então, o Senhor nos chama para uma nova vida, para uma nova consciência que gera um novo ser humano, que, por sua vez, gera uma nova comunidade. Então, ressurreição, a gente pode interpretar e conceber como libertação e possibilidade. Então, esse sacrifício de Jesus de Nazaré nos possibilita pelo menos 3 coisas: perdão, abrigo e horizonte amplo. Então, quando nós olhamos para Jesus, a gente percebe claramente o que nós deveríamos ser e não fomos. Mas, graças a Deus, como disse o pastor Dietrich Bonhoeffer, ele foi martirizado na Páscoa, ele falou assim: somente porque ele se tornou como nós, que podemos nos tornar como ele. Olha que lindo. Somente porque ele se tornou como nós, podemos nos tornar como ele. Finalizo citando John Stott, irmão excepcional, te recomendo fortemente a leitura. Se não fosse por Jesus, hoje eu estaria na lata de lixo das vidas desperdiçadas e descartadas. Só assim não é, pela graça de Deus. Então, para nós, a boa notícia do Evangelho é que todo dia é uma nova vida. Então, todo dia a gente pode viver sobre perspectiva nova e sobre nova direção. Se isso não for uma boa notícia, eu não sei mais o que é. Encerro exatamente aqui, oro e ouço os irmãos. E depois eu tenho uma proposta para fazer também. Deus, muito obrigado, Pai, por essa hora. Muito obrigado por tudo que a gente conseguiu ouvir. Obrigado pelo toque do Senhor nessa manhã. Obrigado pelos esclarecimentos. Obrigado pela tua boa luz que brilhou sobre nós. Obrigado pelo discernimento. Obrigado pelos insights. Enfim, Deus, obrigado por nos instruir, nos ensinar o que é salvação, o que é ser um discípulo, como e onde e em quem obter a vida eterna. Obrigado, Deus, porque essa vida já está em nós pelo sacrifício de Cristo. Obrigado porque já podemos desfrutar, a partir de agora,